Nesse vídeo eu vou te mostrar a estratégia completa para você usar no primeiro dia de provas do Enem e acertar mais de 40 questões, tanto em humanas, tanto em linguagens e ainda por cima tirar 900 mais na redação. Oi gente, meu nome é Geisiane, mas você pode me chamar de Bruna. E hoje eu trouxe uma estratégia para vocês responderem a prova do primeiro dia do Enem, que é Humanas, Linguagens e Redação. Eu quero mostrar como é que eu faço para acertar 40 questões ou mais nessas provas e ficar com uma média muito acima lá dos 700 pontos. No ano passado, a minha média em Humanas, a minha nota na prova de Humanas foi 740 e poucos pontos e eu vou deixar a nota exata aqui na tela para vocês. Já vou avisando então que esse vídeo tá bem completo, porque eu vou falar de redação, de humanas, de linguagens, de como marca o gabarito, eu vou falar tudo mesmo, pra você poder pegar algumas dicas e aplicar na sua estratégia, caso você já tenha uma, ou caso, você não tenha estratégia nenhuma, você pode se inspirar nessa e tentar testar ainda amanhã, que é sexta-feira, e no sábado pra domingo você já estar preparado. Então, bora lá, Quando você abrir a prova do Enem, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o tema da redação. Então você vai lá no meio da prova, logo depois da prova de linguagens, e você vai ler ali a frase temática da redação. Quando eu leio a frase tema da redação, já começam a vir um monte de ideias na minha cabeça. E instantaneamente, ali mesmo naquela folha de textos motivadores, eu começo a escrever tudo que vier na minha mente. Palavras, repertórios, citações, tudo que vier eu vou escrevendo ali naquela folha, ali em cima, ou do lado dos textos, enfim. Eu tento fazer muito um brainstorm, porque essas ideias que vão vindo a gente chama de brainstorm ou toró de ideias, e eu tento fazer isso de um jeito mais direcionado, que é o quê? Eu tento ir pensando já nas causas do problema, nas consequências, quais são as vítimas, quem são os agentes que causam esse problema. Eu faço esse brainstorm de uma maneira mais direcionada pra eu também não sair escrevendo um monte de besteira só porque eu pensei, Vai que eu penso chocolate e o tema é cultura no Brasil, não tem nada a ver. Quer dizer, chocolate tem a ver com cultura um pouco, Aí, depois de fazer esse brainstorm, essas primeiras ideias que vêm na minha cabeça, assim que eu leio a frase temática, eu começo a fazer a leitura dos textos motivadores. E nessa leitura, eu já vou procurando qual é o direcionamento que a prova quer que eu dê na minha redação. Então, eu faço essa leitura bem atentamente para compreender o que a prova quer de mim. E ainda, fico buscando sinônimos, vocabulários, para eu substituir as palavras da frase tema. Então, por exemplo, em um tema como alternativas para reduzir o lixo eletrônico no Brasil, eu vou ter grifado as palavras mais importantes dessa frase temática. No momento que eu começasse a ler os textos motivadores, eu já iria compreendendo mais sobre o tema e ainda por cima buscaria vocabulários e sinônimos para poder substituir a palavra alternativas, lixo eletrônico, reduzir. Então eu buscaria sinônimos e vocabulários mesmo para eu usar ao longo da minha redação e não ficar repetindo toda hora alternativas, não ficar toda hora repetindo lixo eletrônico, que provavelmente eu vou ter que falar sobre várias vezes ao longo do meu parágrafo. Então, enquanto eu vou lendo, eu já vou ali sublinhando todos os sinônimos que eu achar e ainda por cima vou escrevendo aqueles que eu mesma lembrar. Depois disso, se você for uma pessoa ansiosa e afobada como eu, você pode pegar e fazer as 5 questões da prova de língua estrangeira de linguagens. Isso é muito opcional, você pode fazer se você quiser ou não. Você pode começar a fazer diretamente o seu projeto de texto depois de fazer o brainstorm, os sinônimos, enfim, tudo que eu já falei. O fato da minha mente estar ali muito acelerada, eu estar muito ansiosa para começar a escrever e montar tudo, pode acabar me prejudicando, porque aí eu vou ter que ficar mudando, e sempre acontece isso, de não, eu quero botar isso em vez disso, aí eu mudo de ideia, troco o repertório, eu acabo errando muito e fica tudo uma bagunça, e no Enem, pra gente ir bem, a gente precisa ter organização. Mas, se você for uma pessoa de boas, você pode começar direto fazendo o seu projeto de texto, depois de fazer a leitura, os sinônimos e etc. Depois, então, de fazer as 5 questões de língua estrangeira, eu volto já mais calma e faço o meu projeto de texto a partir de todas as ideias, repertórios, sinônimos que eu coloquei ali. O meu projeto de texto fica dividido assim. Eu escrevo naquela folha em branco que vem atrás do rascunho a intro, argumento 1, argumento 2 e conclusão lá embaixo. Aí eu divido essas sessões em 3 partes. Então minha intro tá dividida em 3 partes, argumento 1 e 2 também, assim como a conclusão. Então eu começo a selecionar todas as ideias ali que eu vou usar e descartar aquilo que eu não vou e começo a distribuir ali pelos quadradinhos que eu fiz, pelas divisões ali que eu fiz na introdução, no argumento, enfim. E aí eu tô preparando o meu projeto de texto para já montar um rascunho muito bem definido. Basicamente, na hora que eu vou fazer o rascunho, eu só preciso pegar
pegar tudo que eu coloquei ali no meu projeto de texto e colocar, né, em forma de parágrafos e também colocar as conjunções. Antes eu costumava já selecionar cada conectivo que eu ia usar em cada parágrafo, porque às vezes eu acabava repetindo e não me dava conta disso. Mas depois eu fui me acostumando a eu já ia escrevendo rascunho e toda vez que eu usava um conectivo, como assim, nesse sentido, portanto, logo, pois, eu sempre faço um risquinho embaixo ali no rascunho, porque no final da redação eu passo o olho em todos os risquinhos e vejo se eu não repeti nada. Se eu repetir, eu só escrevo por cima assim outro conectivo para colocar no lugar, e se eu não repetir, tô pronto, feliz da vida, é só depois passar limpo. Então até esse momento a gente já analisou a frase temática, leu os textos, já pegou sinônimos e vocabulários, a gente já fez 5 questões da prova de línguas estrangeiras e o nosso projeto de texto tá todo montado. O que eu faço depois disso é começo a revezar a minha redação com a prova de humanas. Eu faço isso porque, novamente, eu gosto de deixar meu projeto de texto descansar para depois eu voltar com um olhar mais apurado, mais calmo e ver se eu não cometi algum equívoco ali ou se eu não posso mudar algum repertório por algo muito melhor, né? Porque às vezes eu posso pegar um repertório que não tá tão bom assim, aí depois eu lembro de outro e vou lá e substituo, antes mesmo de fazer o meu rascunho. Porque quando eu não fazia isso, acabava que eu ia escrevendo direto o projeto de texto, passando lá pro rascunho, e eu cometia muitos erros. Eu mudava de ideia muito do que eu ia escrever. Então, eu encontrei esse modo de fazer logo 15 questões de humanas, que é para depois eu voltar, olhar de novo pro meu projeto de texto e ver, não, isso aqui é o que eu quero fazer realmente, isso aqui vai ser o definitivo. Aí eu vou lá depois e escrevo meu rascunho após 15 questões de humanas. Fiz 15 questões, escrevo meu rascunho. Aí depois eu volto e faço mais 15 questões da prova de humanas depois de escrever meu rascunho. Faço essas 15 questões. Lembrando que eu demoro ali uns 20 minutos mais ou menos para fazer essas 15 questões de humanas. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E depois, né, que eu faço mais 15 questões, que eu escrevi meu rascunho, eu vou lá e volto e reviso o meu rascunho, já procurando ali algum desvio de vírgula, de acentuação, de palavra que eu possa ter escrito errado. Se tá tudo certo com os repertórios, se eu relacionei bem, eu faço uma análise do meu texto. Depois que eu faço essa revisão, eu volto e faço mais 15 questões de humanas, totalizando as 45 questões. O que eu faço é, basicamente, depois do projeto de texto, eu começo a revezar entre redação, humanas, redação, humanas. Para cada passo da redação, eu faço 15 questões de humanas. E por que eu faço esse revezamento entre redação e humanas e não redação e linguagem? Porque linguagens é a prova menos importante do dia, então não faz sentido você começar ali revezando com a prova que é menos importante para você. Até para quem tem linguagens com peso 2, 3, como é meu caso, por exemplo, porque eu quero passar em medicina na Universidade Federal da Bahia, eu sei que eu não preciso priorizar linguagens, porque se você acerta 30 questões de linguagens ou 40, a variação na sua nota é muito pouca. Então é muito difícil você tirar 700 e pouco em linguagens. Então, ela tem que ser considerada a prova menos importante para você e você tem que focar a maior parte da sua energia em redação e humanas. E nada melhor do que fazer isso logo de cara no começo da prova e não deixar jamais a redação ou humanas para o final, para depois de linguagens. Finalmente ali, depois das 45 questões de humanas, que eu tô também com meu rascunho pronto e também já revisado, é que eu passo a minha redação a limpo. Esse é o momento que eu já tô me aproximando das 3 horas de prova, geralmente fico entre 2 horas e meia a 3 horas de prova quando eu termino humanas e já passo minha redação a limpo. E aí, todo o resto do tempo é o que eu vou fazer a prova de linguagens e depois voltar para revisar algumas questões que eu achei mais difícil de humanas. Faço linguagens em mais ou menos 1h30, aí volto para humanas, dou uma revisada nas questões que eu marquei em um quadradinho, que eu tava em dúvida, ou que eu achei bastante difícil e eu gostaria de revisar. E aí, fica mais ou menos uns 30 a 40 minutos para eu marcar o gabarito, e aí é realmente na hora que eu vou lá, volto em todas as questões e vou lá, dou uma relida bem rapidinha, confiro se é aquilo mesmo, marco o gabarito. E aí eu vou fazendo isso. Eu faço uma leitura bem dinâmica, então por isso que sobra realmente bastante tempo para eu marcar o gabarito e aí conseguir ter mais tranquilidade sem precisar ficar lá correndo. Então essa é a minha estratégia geral. Eu realmente começo lendo a frase temática da redação, faço ali aquela análise, destrincho para eu ver quais são as palavras principais, faço a leitura dos textos motivadores, entendo o que a prova quer de mim e busco principalmente sinônimos e vocabulários para eu substituir ao longo da minha redação, para não ficar sempre usando as palavras ali da frase tema que o Enem deu. Logo em seguida eu faço as 5 questões da prova de língua estrangeira, deixo a minha mente descansar para eu voltar mais focada
para selecionar todas as ideias que eu escrevi, todos os sinônimos, para montar o meu projeto de texto. No meu projeto de texto, eu divido sempre em 3 partes cada parágrafo, então a introdução são 3 quadradinhos que eu faço. Coloco ali a estratégia de abertura, qual é o repertório, como eu vou contextualizar e a minha tese. Para os argumentos eu faço a mesma coisa e na conclusão eu já monto ela ali pensando na proposta que o Enem pede. Então, já coloco ali a retomada do tema, depois eu já coloco no segundo quadradinho o agente, qual é a finalidade, qual é o meio, o detalhamento, tudo isso. E no último quadradinho eu já penso na minha frase que eu vou usar para fechar a conclusão e também fechar toda a redação. Geralmente eu faço uma referência ao repertório que eu utilizei lá na introdução, porque eu acho que fica muito bonitinho essa redação circuito. Depois de montado o projeto de texto, eu volto, faço 15 questões de humanas, as primeiras 15 questões de humanas da prova, finalizo as 15 questões, volto para o projeto de texto e escrevo o meu rascunho. Depois do rascunho, eu volto, faço mais 15 de humanas, termino as 15 de humanas, volto novamente para o meu rascunho, reviso, vejo os conectivos se tá tudo ok, e aí eu volto de novo para humanas e faço as outras 15 questões restantes. Finalizo as 45 questões de humanas e finalmente passo a limpo ali a redação para a folha oficial. E aí, depois que eu faço tudo isso, eu vou fazer a prova de linguagens bem de boas, como um chocolatinho que eu levo, bebo uma aguinha, depois finalizo linguagens e volto para a prova de humanas, revejo algumas questões que eu fiquei em dúvidas ou que eram mais difíceis e finalmente fico livre para marcar o gabarito e finalizar a prova. Mas agora vamos para as principais dúvidas que vocês deixaram lá no meu post da aba comunidade, com as principais dificuldades também que vocês têm na prova. E claro que eu vou dar também dicas para vocês responderem melhor a cada prova. Então, quais as técnicas que você pode utilizar para responder a prova de humanas, quais as técnicas para responder a prova de linguagens e mandar muito bem. Mudando de ângulo agora dessa gravação, com uma parte do rosto iluminada e outra não, eu vou começar a responder algumas dúvidas que eu gostei aqui, que vocês comentaram e que eu acho que pode ajudar vocês nessa reta final. A primeira pergunta é a do Luigi, e ele perguntou: Bruna, quais são os assuntos que podem ou não cair na prova desse ano? Gente, eu não sou professora, tá? E assim, eu também não sei exatamente o que vai cair, eu tenho tantas dúvidas quanto vocês, porque, né? Mas os professores estão dizendo que os temas mais polêmicos podem não aparecer na prova. Polêmicos, assim, pro governo. Então, ditadura, Era Vargas, preservação ambiental, desmatamento, né? Preservação das terras indígenas. Esses temas podem ser que não apareçam na prova. Então, se preparem para questões mais interpretativas mesmo e que caiam mais também coisas sobre religiosidade, como na prova passada, caiu muito coisa sobre era medieval. Então, fiquem preparados para essas coisas e principalmente treinem a interpretação. A prova do ano passado foi muito interpretativa, você tem que estar com isso afiado. Outra dúvida muito boa que vocês comentaram é como evitar ficar cansado no dia da prova. Para isso, eu uso uma técnica que é: toda vez que eu tô ali sentindo a minha atenção baixar, eu dou uma respirada e como um pedacinho de chocolate. Chocolate é açúcar, sua glicose vai fazer assim, e você vai ficar mais animado, mais acordadão, mais energético ou energética. Geralmente, eu começo a comer lá pro meio da prova, então vai ser lá quando eu terminar a redação mesmo, quando eu passar a limpo e vou me preparar para fazer a prova de linguagens, que é o momento que a minha atenção já tá caindo mais e eu preciso de um up. Como melhorar o raciocínio para responder as questões de humanas? Leia a questão na ordem correta primeiramente. Comece pelo comando, veja quais são as palavras-chave daquele comando. Veja se a questão quer um fenômeno, uma causa, uma consequência, ou então os agentes ou as vítimas. Veja o que a questão quer de você. Passe o olho pelas alternativas, foque principalmente naqueles verbos que começam a questão e depois, se precisar, você lê a fonte do texto e o texto em si. Na leitura do texto, você precisa focar nos nomes que ele vai te dar, nas datas e tentar trazer seu conhecimento para agregar ali naquele texto. Então, por exemplo, se o texto te dá ali uma data ou um século, você já precisa pensar em tudo que você sabe que aconteceu naquele século. Por exemplo, no século XIX. Aí ele tá falando sobre Europa, século XIX, Europa, você já pensa, já teve muitas revoluções liberais no século XIX. Era um momento de bastante mudança na sociedade, etc. Aí você pensa nisso, olha o que o comando tá te dizendo, vê as alternativas e você consegue chegar na resposta com mais facilidade. Você sempre tem que agregar seu conhecimento às informações que o texto está te dando, principalmente se for uma questão mais conteudista e não só interpretativa.
É isso, gente. Boa sorte pra gente. Eu também vou fazer a prova. Eu tô bastante tranquila até. Eu não tô tão nervosa. Mas eu espero que a gente faça uma boa prova, que você consiga ir bem, que você consiga aplicar tudo que você estudou. Eu espero que esse vídeo também tenha te dado algum insight, alguma coisa que possa te ajudar na sua estratégia e que dê tudo certo, tá? Tá chegando. Eu tô mais animada de fazer logo a prova e, né, passar isso, porque a gente passa o ano todo estudando pra um dia, na verdade 2 dias, e é tão... vai criando uma pressão, sabe? E então eu desejo boa sorte pra todo mundo, eu espero que dê tudo certo e é só deixar um comentário aqui embaixo que eu vou aparecer logo pra te responder, tá? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Ai, meu Deus, perdão, gente. Não esquece de se inscrever no canal e se você gostou do vídeo, deixa um like porque vai me ajudar muito.